Olá pessoal, todos vocês que nos acompanham no programa Família dos Devotos, essa nossa família tão querida, especialmente aqui no quadro Essência Familiar. E aqui nós temos o nosso querido missionário redentorista, meu querido confrade, Padre Dalton Barros de Almeida, sempre falando daqueles valores importantes e trazendo reflexões, né, Padre Dalton, de situações que as nossas famílias vivem e porque querem conviver de forma mais saudável, na alegria do amor. Aqui a gente bate um papo, dialoga e reza por vocês e com vocês. Padre Dalton, no tema de hoje, eu gostaria que o senhor abordasse conosco sobre uma questão assim. Os filhos, quando crescem e precisam de uma independência, depois que terminaram a fase escolar, atingiram a maioridade e querem buscar novos sonhos, novos rumos, a faculdade, os anseios profissionais e até mesmo na questão vocacional. Nós estamos no ano vocacional e de repente esse filho que quer evoluir, ele se sente influenciado por demais pelos pais, se sente de certa forma sufocado. Como é que o filho vai lidar com tudo isso e impor limites nessa relação e diante da idade que ele chega? Talvez a questão seja menos teórica e mais concreta. Não existe um padrão nesse momento comum. Pela simples realidade que essa educação se trata de ser hoje. Esse hoje que precisa de ser muito bem compreendido pelos pais, pelos professores, pela igreja, esse hoje determina as reações das pessoas. Você não educa no vazio para a liberdade, para a autoridade, para o problema. Isso é uma espécie de metafísica da coisa, mas o existencial da história é perceber esse momento da história. Esse momento da história é de mudanças velozes. O adulto sente isso e a pessoa idosa sente isso mais rápido, porque quem nasce nesse momento acha que o mundo é assim mesmo. Mas quem já tem distância da história, 20, 30, 40, 50 anos, percebe a diferença e é veloz essa mudança. Mudança nos sistemas tecnológicos, mudança nas culturas relacionais e na convivência. Queira ou não os pais, queira ou não os professores, eles têm um sócio majoritário no processo educativo, que é o sistema social mediante internet, Estado. É sócio majoritário. Pai e mãe não podem considerar que somos nós que educamos. Os professores não podem esperar que é a escola sozinha que educa. Então se trata de educação. A educação sempre foi entendida como essa capacidade da raiz dos termos em latim, educare e educere, trazer de dentro para fora, mediante um dux, um chefe, um guia, uma orientação. Portanto, o segredo está em olhar para os filhos desde pequenos como precisando de um guia, precisando de uma orientação para quê? Para conjugar o que ele ouve em casa, o que ele vê na realidade, o que ele busca encontrar nas redes e seus próprios desejos. É preciso entender que desde pequeno, nós os humanos somos feitos assim para conjugar essas realidades. Não é que um manda e o outro obedece. Não é assim. É favorecer que o outro tenha a possibilidade evolutiva
de ganhar sua autonomia. Quando a gente fala nesse momento de ganhar sua autonomia, você tem que pensar, nós temos que pensar precisamente assim, é próprio desse momento da história a centração no indivíduo. Não é o coletivo, não é a família o centro da preocupação cultural, é o indivíduo. Com uma vantagem bonita, que o indivíduo cria a sua individualização, a sua maneira própria de ser, seu arranjo existencial de existir e fazer as coisas acontecerem. Só que essa individualização pode derrapar para o individualismo. E quem derrapa para o individualismo, derrapa mais longe para o egoísmo. Então você tem uma pessoa fechada em si mesmo. Quando se trata de família, se trata assim, o que é ser filho? Consequentemente, o que é ser pai e ser mãe? Como é que você definiria, você que já foi filho há mais tempo e que é jovem, comparando com os que vocês veem, o que é ser filho? Tenho a impressão que a gente nunca perde esse laço da filiação, mas um processo de evolução, uma relação saudável e onde eu vou ganhando liberdade. Mas significa que eu tenho um lugar de escuta e de aprendizado. É isso que facilita. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade de perceber esse processo pessoal evolutivo diferente para cada filho. Então não se trata de mandar, trata de acompanhar o processo evolutivo segundo a idade. Uma coisa é a liberdade aos 7 anos, a liberdade do bebê que aprende a andar, a liberdade do adolescente, a liberdade de um filho de 18, a liberdade de um filho de 21 que ainda está morando dentro de casa. São níveis de acordo com esse processo. O risco é o filho pretender ser adulto antes da hora. E os pais não terem essa sensibilidade afetiva de acompanhar e ter colocado os limites necessários. Eu termino com um poema que é uma canção do Renato Russo, que acho que vale a pena pensar, que diz a certa altura assim: meu amor, disciplina e liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E ela diz: lá em casa tem um poço e a água é muito limpa. Dá sempre para voltar, para tirar e pedir um pouquinho dessa água, né? Esse é o lugar da família. Lá em casa tem um poço e a água é muito limpa. Essa água vai dar força, vai dar energia. Essa água é aquela água pura que refaz para que a gente possa continuar e permitir navegar. Para águas mais profundas. Vai. Até me lembrei, Padre Dalto, também daquele episódio no templo de Jesus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora chegou lá. Onde é que você estava, rapaz? Teu pai e eu estávamos te procurando. E Jesus falou: eu tenho que cuidar das coisas do meu pai também. Padre Dalton, reze conosco então para as nossas famílias, para os filhos, dando a sua bênção. Mãe de todos os amores, Rainha de nossos lares, Mãe Aparecida, ilumina
a inteligência dos pais e da mãe para perceberem esse momento evolutivo e dar a todo filho o senso da sensibilidade de gostar de aprender, de saber ouvir e elaborar o próprio caminho. Abençoa-nos e guarda-nos na verdade, na liberdade e na alegria de bem viver. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Dalto, pela oração, pela ilustração, pela conversa, e que a Mãe Aparecida, que veio das águas do Rio Paraíba do Sul, possa dar uma água muito boa, muito límpida, muito fresca na vida de todos nós. Até a próxima semana. Valeu!